A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs do Rio Grande do Norte, superintendentes, professores de escola bíblica, obreiros, pastores, todos aqueles e aquelas que fazem a obra de Deus. Estamos aqui na presença de Deus com muita alegria e, ao mesmo tempo, na presença do Senhor para comentarmos uma lição tão preciosa do quarto trimestre sobre a lição juvenis, cujo tema é os diferentes tipos de amor. Quero justificar aqui a ausência do pastor Bruno e do diácono Daniel, os quais estão em outras atividades e não será possível eles estarem aqui conosco. Então, estou aqui juntamente com o presbítero Luiz Antônio. Então, as minhas saudações aos irmãos e irmãs e a todos. Então, com muita alegria, bênção de Deus, quero compartilhar juntamente com todos vocês a alegria e a bênção de comentarmos uma tão preciosa lição. Presbítero Luiz Antônio. A paz do Senhor, meu caro evangelista Souza, igualmente quero cumprimentar todos que fazem parte e compartilham desse espaço de conhecimento, nosso podcast EBD em Síntese, dizer da valiosa oportunidade que Deus nos concede de refletir esse trimestre sobre os tipos de amor e certamente teremos aqui boas reflexões para subsidiar os nossos queridos professores. Amém. Então, nesse momento eu quero fazer aqui uma pequena leitura, a qual está aqui na própria lição, é a leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 13, versos 1 ao 13. Eu não vou ler todos os versículos, mas a cerne, o conteúdo dessa lição está aqui na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 13, versos 1 ao 13. Vou ler alguns versículos. Versículo 1 do 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Aqui na frente, nos próximos versículos, diz o versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. E aí o apóstolo Paulo prossegue dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. E o versículo 13 diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, aqui nós temos essa preciosa lição em que está apresentada aqui sobre os diferentes tipos de amor. É interessante que esta lição traz para nós entendermos os tipos de amor que essa lição revela e, ao mesmo tempo, nós compreendemos para fazer uma análise desses próprios tipos de amor e entendermos as dimensões do amor de Deus na vida do cristão, do homem, da mulher. Então, esta lição, ela apresenta o amor que, didaticamente, aqui nós temos no comentário, onde, de acordo com a língua grega, este amor tem alguns nomes que definem. É o amor eros, o amor fileon e o amor agape, ou ágape. Então, na língua portuguesa, esta palavra ela se apresenta em diversas variações, conforme aqui se nos apresenta esta lição bíblica, a qual é muito importante que os professores e as professoras que façam essa apresentação para os juvenis, as pessoas que são o alvo desta lição, possam discorrer a respeito do significado de cada um delas. Então, fazendo um destaque, antes de nós falarmos um pouco sobre a aplicação deste amor, é importante o professor ele conceituar para que o aluno ou aluna possa aprender o significado do amor em suas dimensões, em seus conceitos e em sua aplicação pessoal. Então, primeiramente, no comentário dessa lição, nós temos a exposição do amor eros. E aqui nós temos a definição de eros,
que é aquela palavra grega que significa o amor romântico, que é aquele desejo sexual e também passional, que tem a ver com os sentimentos de paixão. Esse amor é um amor físico, que, na realidade, a lição nos apresenta, que ele é originado exatamente dos sentidos naturais, dos instintos e das paixões, né, do ser humano. Então, esse aspecto do amor ele é citado no livro de Cantares de Salomão. O que nós entendemos é que nem sempre esse amor eros ele tem o seu lado negativo. Na realidade, o amor eros é dividido até entre o aspecto positivo e negativo. E este amor eros ele é citado no livro de Cantares de Salomão, que é exatamente a relação entre marido e mulher, no que diz respeito assim, às sensações físicas, às sensações psicológicas. É baseado exatamente naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente toca, e, portanto, ele também pode entrar pela via negativa. Pode ser, assim, até mesmo um amor egoísta, temporário, vem da superficialidade e, consequentemente, pode tornar-se pecado. O que queremos dizer com isso é que o amor eros ele tem essa definição. Nem sempre esse termo eros está aplicado somente ao aspecto negativo, mas também um aspecto positivo, que desperta exatamente as paixões humanas. A paixão entre as pessoas e que, no seu aspecto positivo, também ele pode revelar as nossas paixões no sentido melhor, no sentido do relacionamento, até mesmo conjugal. Então, depois nós temos a outra definição, que é o amor filial ou fileon. Eu não vou aqui dar muitos detalhes, porque eu desejo aí que o presbítero Luiz Antônio também faça uma exposição conceitual sobre esses três tipos de amor. E, conforme a definição, no grego, esse fileon ou filial é geralmente traduzido para o português como amizade ou amor fraternal, sem ter aquela conotação sexual que apresenta o amor eros, por exemplo, mas também se estende às relações até mesmo entre família. E o amor ágape, o amor agape, que é o amor divino, a expressão do amor em sua excelência. Antes de nós fazermos uma definição ou até falarmos, eu gostaria que o Luiz também tecesse alguns comentários aí sobre esta conceituação do amor. Presbítero Luiz Antônio. Meu caro Souza, você já trouxe aí elementos bastante significativos, né? É importante que o comentarista ele vai trazer essas definições do amor, ele traz a questão da dimensão etimológica da palavra, mostrando do latim a palavra amor, em que traduz a ideia de afeição por alguém, quer dizer, um conceito aqui bem superficial, mas ele traz a etimologia, depois ele vai trazer, Souza, a dimensão conceitual pelo viés psicológico, onde ele vai mostrar aqui um aspecto importante, né? Esse amor que tem um conteúdo emocional, um amor que tem um conteúdo atitudinal, um amor que tem um conteúdo comportamental. E aí ele traduziu emoção aí por paixão, na perspectiva psicológica, a atitude por intimidade e o comportamento por proximidade ou compromisso, né? É bem verdade que a psicologia vai aprofundando um pouco essa noção do amor. Depois nós temos, você trouxe aí a questão da filosofia, que vai trazer as tipologias do amor e que foi uma contribuição, né, para o campo conceitual do amor muito significativa, porque, de certa forma, trouxe essa tipologia que nos ajudou a entender um pouco como é que esse amor se manifesta em várias dimensões. Você tocou no amor eros, que é o amor, vamos dizer assim, erótico ou romântico, e que, por sinal, é bastante frágil, né? Nós temos aí, como você disse, o filhos ou filia, né? Como a gente, que é o amor, que inclusive é essa palavra que vai dar sentido a esse amor da amizade, esse amor que tem um campo também das relações que a gente tem na horizontalidade, e o ágape, que é o amor divino, onde a gente teve toda a tradição teológica, né, que trouxe essa perspectiva do amor ágape, até festas, como a gente vê na Bíblia, a festa ágape, várias situações em que essa palavra vai nos remeter ao amor de Deus, um amor que envolve a doação, a generosidade, o abrir mão de si mesmo,
porque aí nós vamos ter no amor ágape a contramão de uma série de conceitos ou significações da perspectiva do amor, porque agora nós vamos encontrar um amor generoso, um amor que doa-se, um amor que abre mão de si mesmo. Então, quando a gente vai para o campo teológico, eu vou aqui encerrar esse primeiro destaque, no campo teológico, Souza, e passo para você também contribuir, aí nós vamos ter uma grande ampliação dessa significação e da produção do sentido do amor, que é isso que nós temos que trabalhar muito, explorar essa categoria para os nossos adolescentes, né? Para a nossa classe juvenis, que o amor de Deus transcende essas perspectivas, principalmente os equívocos que a gente tem sobre essa questão do amor, porque ainda nós achamos ou compreendemos que o amor teológico é um amor emocionado, e não é isso. O amor na perspectiva divina, na perspectiva teológica, ele é uma decisão. Então, quando Jesus disse que nós devemos amar o nosso inimigo, ele não estava falando que a gente tivesse uma emoção para fazer isso, que fosse um sentimentalismo. Mas esse amor é um amor que decide fazer o certo, mesmo que a gente faça chorando ou sorrindo. Então, a gente precisa exaltar a perspectiva teológica do amor, que foi uma compreensão alargada durante todo o nosso cristianismo e que hoje precisa ganhar centralidade nas pregações, nos discursos, na vida prática, um amor que ele não é um discurso, mas um amor que é uma decisão de fazer a coisa certa, independente da estação, do tempo, da geografia, do lugar e das circunstâncias que a gente vive. Souza. É bem interessante aí essa colocação que você fez aí uma síntese, fazendo uma análise filosófica, teológica e até mesmo na compreensão social, sociológica também. E o que é importante dessa lição é que eu entendo que o comentário dessa lição não é porque a gente precisa saber os tipos de amor, mas é exatamente essa aplicação, né? É entender que existe o amor nesses aspectos, mas, na realidade, o nosso objetivo maior é entender que precisamos aperfeiçoar a vivência do amor, no sentido de que Deus é amor e chegar à excelência, no sentido espiritual. De sorte que, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala exatamente dessas três virtudes, que são as chamadas três virtudes teológicas ou teologais, que é a fé, a esperança e o amor. E Paulo faz questão de destacar que o amor é maior. Então, mesmo que exista a fé, que é um bem espiritual, mesmo que exista a esperança, mas Paulo ele faz questão de destacar que o amor é maior do que isso. O que é que ele quer dizer com isso? Claro que Paulo está se referindo ao amor ágape. Paulo não está se referindo a qualquer tipo de amor. Mas é importante isso aí que você falou, né? Para destacar para os alunos que mesmo que a gente tenha uma determinada vivência em conhecermos determinados conceitos do nosso relacionamento com a família, com o próximo, com o namorado, a namorada, o noivo, o esposo, a esposa, que são as dimensões, aliás, os tipos de amor em que no grego se apresenta de acordo com o contexto ou com aquela classe social, mas existe um amor que ele é maior do que todos esses. É o amor de Deus. E é exatamente nessa dimensão que aqui nós temos, é como se aqui no comentário ele vai nos levar exatamente para o outro tópico que nós vamos comentar agora. Quem está comentando aqui o primeiro e eu vou agora entrar no segundo, que é o amor fileon, o amor filho, que é aquele amor que destaca exatamente o amor do relacionamento, das amizades. É aquele amor em que a gente é fraternal nas nossas relações humanas, nas relações sociais, de sorte que hoje até mesmo as empresas, elas investem no lado profissional, e se você não tiver assim uma vivência em que você possa demonstrar uma boa relação social, uma boa relação afetiva, com certeza no mundo empresarial você nem é admitido. No sentido teológico, nós não passamos por esse critério de seleção no sentido natural da coisa, mas a gente também é cobrado para nós entendermos que a dimensão do amor de Deus e em sociedade e até na igreja, a gente tem que desenvolver um reflexo de tudo isso aí. E além desse reflexo, nós temos que viver a vivência dessa comunhão. Então,
Já falamos aqui sobre o amor eros, quanto ao seu aspecto positivo e negativo, mas existe também o amor fileon, o amor filho e o amor filéu, que no grego ele é traduzido para o português como aquela relação de amizade ou aquele amor fraternal. Mas não tem aquela conotação sexual como existe no amor eros. Então, o nome erótico, com certeza, claro que tem sua origem aí nessa terminologia. Esse amor fileon, ele se estende às relações entre os membros da família. O amor que abrange amigos, parentes, que surge nessa convivência, quer dizer, na sociedade, na família, na igreja, na escola, no trabalho, nos lugares onde a gente possui essa maior identificação. Então, esse amor aí é exatamente aqui, esse amor que deve se manifestar, porque, ao mesmo tempo que ele já tem um valor maior, eu posso até dizer, do que o amor eros, mas ele ainda é um amor frágil, porque ele pode agir de acordo com as conveniências e a gente tem que superar esse grau. Então, eu gostaria que o Luiz também aí aproveitasse essa definição aqui do tópico 2 e você falasse aí sobre os aspectos desse amor fileon nessa relação social. E se você puder citar algum texto aí, pode ficar à vontade, viu, Luiz? Souza, e aí você nos permite aqui trazer uma outra ponderação importante. Inclusive, ainda dentro dessas tipologias, é muito importante a gente compreender, porque a gente pensa que os amores são iguais, mas que cada um deles tem características peculiares e que se nutrem, se alimentam de dinâmicas diferentes. Por exemplo, o amor eros, ele tem uma dinâmica. Então, por exemplo, muitas vezes, se eu sou casado, esse amor eros precisa também ser nutrido, ser regado, com uma série de fatores que, se forem negligenciados, ele pode sim ser sufocado ou asfixiado. Porque alguém pode dizer assim, o amor não se acaba. O que não se acaba é o amor de Deus. E quando esses outros amores, eles falham, aí nós temos o amor teológico, que esse sim, não é um sentimento, não é uma emoção, não é apenas um emocionalismo, mas ele é uma decisão de fazer a coisa certa. Então, se meu amigo falha comigo, o amor filéu, ele sofre um baque, Souza. Se a minha esposa, se o cônjuge falha com o seu cônjuge, esse amor eros também vai sofrer um impacto. Como também as outras tipologias que nós colocamos. Mas o amor ágape, aí esse sim, consegue transbordar as falhas de todos os outros amores, porque no final de tudo, eu vou continuar querendo fazer a coisa certa com a minha esposa, fazendo a coisa certa com o meu marido, com o meu familiar. Por quê? Porque eu vou tomar uma decisão com base no amor de Deus. Então, é muito importante que se reflita que o amor teológico não é um amor emocionado, é um amor que decide, é um amor que age e vai fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias e os fatores humanos. Que isso aí já mexe com com o narciso que nós temos, porque a gente quer trabalhar numa lógica de que, se o outro me fez o bem, eu farei o bem. Se o outro me fez o mal, eu farei o mal. Uma lógica de reciprocidade. Então, a reciprocidade existe, mas é isso que o cristianismo faz conosco. O cristianismo vai nos dar uma motivação maior para amar quando todas essas outras tipologias de amores, elas sucumbirem, elas entrarem em falência, o amor de Deus pode me dar condições e forças de fazer a coisa certa. É bem colocado isso aí, porque o que você fez aí, você mostrou o seguinte, é que a nutrição da vida em família, da vida em sociedade, da vida conjugal, da vida profissional, da nossa vida emocional, existe um motor maior do que isso. A gente tem que ter como referência algo muito maior. Então, o amor eros, no seu aspecto positivo, ele se observa sobre a importância biológica e na convivência social para a existência humana. É o que eu entendi na sua fala e, com certeza, quem escutou é isso aí.
E o amor, fileon ou filha ou filéu, é a mesma coisa. É aquele amor que é fundamental nas relações humanas, mas que também depende de algo maior. Senão não se sustentaria, né? A recíproca, a nossa amizade com as pessoas, aquela visão característica do amor, a gente tem que ser nutrido por algo maior. Como se dissesse assim, eu tenho um norte, algo que me leva a amar as pessoas, que é exatamente esse item que nos leva agora ao item 3, que é o amor ágape, aqui na lição da agape. Mas, com certeza, são as palavras que se pronunciam sempre, né? Então, o que é esse amor ágape? Então, de acordo com o dicionário teológico da CPAD, a palavra ágape é utilizada para descrever o amor em sua mais alta e sublime acepção, que é esse amor que eu acredito que está aqui descrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e foi exatamente aqui o texto base em que Paulo está se referindo lá e cobrando da igreja em Corinto. Por isso que Paulo faz essa descrição tão excelente aqui. E nessa descrição, Paulo ele nos leva exatamente a uma dimensão da profundidade desse amor, a ponto de alguém dizer assim, mas esse amor aí que Paulo descreveu, a gente jamais vai conseguir viver. Bem, pode até haver essa crítica ou até mesmo essa exposição de que a gente não vive completamente o amor, mas é o espelho em que nós devemos nos referenciar. Porque Paulo fala acerca de um amor que, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né, e não tivesse amor, ele compara com aquele metal que soa como um sino que está tinindo. Quer dizer, ele quer dizer o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos homens, quer dizer, se eu fosse um poliglota e conhecesse uma diversidade de línguas, e dos anjos, que na interpretação aí de muitos teólogos, é quando você fala aquela língua dos anjos mediante a ação do Espírito Santo, quando você é batizado com o Espírito Santo. E aí, se falta esse amor de Deus na minha vida, então eu sou comparado apenas como um sino que tinha. E interessante que Paulo ele vai mais além. Ele diz lá em Coríntios, no 13, que ainda que eu tivesse o dom de profecia, e ainda que eu conhecesse, fosse uma pessoa que conhecesse os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os mundos e não tivesse amor, aí Paulo crava, nada seria. E outra coisa que Paulo vai mais além, eu noto que ele vai só aprofundando, né? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. O que Paulo quer mostrar aqui é que, além, qual é a motivação disso aí? Porque, para eu fazer uma distribuição da minha fortuna para sustento dos pobres, eu creio que Paulo aqui está mostrando sobre a motivação. Se for motivado pelo amor de Deus, isso é válido. Se não for motivado pelo amor de Deus, então não tem validade nenhuma. E ainda que eu entregasse o meu corpo, né, para ser queimado. Aqui eu entendo que é por causa do reino de Deus, por causa da virtude teologal na vida dele. Eu não creio que seja por qualquer causa, porque muitas pessoas dão a vida, ou até são ativistas, né, em causas humanas. E Paulo diz, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E interessante que ele começa a descrever que amor é esse. Ele diz, o amor é sofredor. Aí ele vem, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade e não tem soberba. Também não é indecente, não busca o seu interesse próprio, né? Não se irrita e não suspeita mal. Rapaz, é fundo aqui, é profundo o que Paulo fala. E nem se alega com a injustiça, né? Mas se alega com a verdade. Aí depois aqui nós temos o quarteto que fecha tudo, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí ele permanece no texto dizendo que o amor de Deus, esse amor que nunca falha. E diante de tudo isso, se houver profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessam, havendo ciência desaparece. Mas o amor, ele supera a tudo isso.
Então, esse tópico 3 é o tópico aqui onde aqui essa lição tenha o seu ponto de culminância, manifestando exatamente aquilo que Deus quer para nós. Então, veja a importância de um texto desse. Aí quando a gente lê um texto desse, a gente faz assim uma retrospectiva em nós, né? E a gente vê o quão distante nós estamos como seres humanos, como aquilo que a gente almeja alcançar e muitas vezes estamos devendo a Deus. Então, é uma cobrança muito grande de Deus na nossa vida, porque aí nota que o amor não está só na oratória, né? O amor, o amor também, e Paulo Marinho não é só distribuir fortuna para os pobres, não. Não é que você não faça. Paulo, ele nos conduz a uma motivação excelente. O que ele quer dizer aqui é que não adianta eu fazer uma distribuição de fortuna para os pobres e faltar a excelência desse amor. Então, há essa possibilidade, né? Já que Paulo expôs isso aos Coríntios, com certeza, existe aqueles que se desfazem dos seus bens materiais, mas sem ser aquela motivação do amor de Deus. Então, isso é muito sério. É por isso que é o amor ágape. Porque o amor ágape tudo supera, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Então, Luiz, nessa referência aqui do amor ágape, que é o tópico 3, nós vamos tecer esse comentário e você pode falar aí sobre algo mais onde aí envolve essa definição e Jesus como esse maior exemplo desse amor ágape, o amor de Deus. Dando continuidade, Souza, ao seu raciocínio muito importante, né, e significativo, você tocou aí também numa parte que é muito importante. Essa leitura mostra que o amor é maior do que o conhecimento, que o amor é maior do que os dons e que o amor é maior do que os sacrifícios esvaziados de motivações corretas. Então, muitas vezes, nós podemos sim ter o conhecimento, mas estar sem amor. A gente pode estar cheio de dons e sem amor. E aí eu lembro aqui, Souza, o Stanley Orton, que é um conhecido aí das teologias sistemáticas, ele fazendo uma análise sobre, ele vai dizer que existe o homem que está com o espírito e sem a palavra. Ele diz que tem o homem que está com a palavra, mas está sem o espírito. Ele vai dizer que tem o homem ou a mulher pregadora, né, que ele está com a palavra e com o espírito. Ele vai mostrar que é possível você, por exemplo, você ter o Espírito Santo na sua vida e não ter a palavra. E não ter a palavra para pregar. Isso pode acontecer. E isso pode também gerar um fanatismo, ou você pode ter a palavra e estar sem o Espírito e gerar um formalismo. E você pode estar com a palavra e com o Espírito e a palavra, e você ser um homem que consiga ser um agente a serviço de Deus numa determinada causa, num projeto, numa ação que o Senhor quer instrumentalizar o homem ou a mulher. Mas essa questão, por exemplo, do conhecimento sem amor, dos dons sem amor, isso é muito importante a gente refletir. Por exemplo, você vai entregar uma revelação, né? Sem amor. É problema. Nós já vimos isso, Souza. Nós já vimos isso. Você, por exemplo, você tem alguém que vai pregar, mas sem amor. Você tem alguém que tem muito conhecimento, mas está sem amor. Quer dizer, o amor é fundamental para equilibrar toda a ação orgânica do corpo de Cristo. Então, isso a gente tem que refletir muito. Eu já vi muita gente entregar algo a uma pessoa de forma muito dura. Quer dizer, se Deus lhe deu uma mensagem e essa mensagem é complexa, você precisava entregar isso com amor. Mas as pessoas entregam isso muitas vezes com uma dureza, uma aspereza, uma rispidez que acaba atrapalhando o processo. Ainda diz assim, se não aceitar, vai morrer, quer dizer. É como se fosse coloca o próprio destinatário numa situação difícil, né? Provoca problemas psicológicos até. Pronto, é isso aí. Então, quando Paulo vai falar de tudo isso, é assustador você saber que você pode ter grandes conhecimentos, mas você não tem o amor. Você pode ter dons, falar a língua dos anjos, mas não ter amor. Então, fazer grandes sacrifícios, mas mesmo assim você não está com a vida alinhada e orientada por esse amor divino. Então, isso deve ser objeto de nossa reflexão para a gente pensar, Souza, pastorado com amor,
liderança com amor, né? A gente precisa ter essa centralidade do amor. Foi o que Jesus fez. Jesus nos deixou esses 2 mandamentos: amarás a Deus, né, com toda a tua força, tua alma, teu entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se nós prestarmos atenção, o amor vem para cumprir a lei. Na primeira tábua, Souza, a lei tinha 4 mandamentos, estava direcionado à verticalidade, a Deus. Na segunda tábua, nós tínhamos 6 mandamentos que estavam ligados à horizontalidade, às relações pessoais. Então, a nossa vida é se relacionar com Deus e se relacionar com os homens. É como você falou, se for para a empresa, se for para a escola, se for para a igreja, não importa onde você vá, você vai relacionar-se com pessoas. Você vai ter que viver a sua vida social. E o amor é a virtude teologal que tem mais implicações teológicas sobre nós. Então, é preciso pensar muito se o amor está realmente orientando as ações da igreja. Porque não é porque nós estamos na igreja, não é porque somos presbíteros, não é porque somos pregadores que estamos orientados pelo amor de Cristo. Então, isso é uma questão que nós temos que sempre estar se perguntando. Estamos orientados pela centralidade do amor ágape na nossa vida? Qual é a nossa filosofia de vida? A nossa filosofia de vida são os princípios bíblicos, e Paulo deixa muito claro isso quando ele vai mostrar que a igreja, por exemplo, suportai-vos uns aos outros em amor. Quer dizer, quando Paulo diz isso, ele está dizendo que tem gente complicada na igreja, nos lugares. Porque se eu tenho que suportar e vou ter que me valer do amor, então tem gente que é um desafio de amor dentro da igreja. Tem gente que é um desafio de amor no trabalho, tem gente que é um desafio de amor na faculdade, tem gente que é um desafio de amor na família, e Deus acaba provando as nossas vidas quando coloca essas pessoas que são desafios de amor. Essa pessoa super, hiper, mega complicada que você tem aí na sua vida é um desafio de amor. Mas ela não pode ser objeto de ódio, de rancores, de mágoas, mas sim desafiar você a viver o amor ágape, a pedir a graça, a unção do Espírito, e que Deus lhe ajude a amar até mesmo os seus inimigos, porque foi isso que o grande Cristo nos ensinou. Muito bem colocado aí, que você fez você revelou aí a dimensão do amor. E por isso que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor. Aí veja que é a primeira que Paulo menciona como se fosse ali o portal que abre as demais virtudes. Amor. Aí depois é que ele menciona gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí ele diz assim, contra essas coisas não há lei. Claro, uma lei para quê? Se existe amor. Uma lei tendo que disciplinar, proibir determinada coisa se existe alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. E, ao mesmo tempo, ele singulariza essas virtudes porque ele chama de fruto. É como se a gente imaginasse aqui um cacho de uva, onde o fruto é a uva, e que produz aí várias uvas, né? Onde o fruto seria a própria videira, né? Onde a videira é a árvore, né? Vamos corrigir aqui. A videira é a árvore, o fruto é a uva, mas ela tem o seu cacho. Onde esse cacho, nós temos aí várias uvas. Então, o fruto do Espírito é isso. Então, essas virtudes que formam o fruto do Espírito Santo. Aí, aqui na lição, nós temos o exemplo na pessoa de Jesus e, ao mesmo tempo, a essencialidade desse amor para o mundo. O versículo mais conhecido de toda a Bíblia, e acredito que é o mais citado, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aí nós temos a razão maior da pregação do cristianismo, é isso que você falou aí. O amor, ele não é simplesmente você distribuir uma fortuna para os pobres sem a real motivação do amor de Deus. Porque isso aí até pessoas históricas a gente conhece, muitos distribuíram as suas riquezas
e até fazem isso por uma questão de interesses empresariais e até problemas tributários. Outros que se sacrificam, como você falou aí, mas aí ele se sacrifica por uma causa que ela pode ser nobre no campo dos homens. Por exemplo, pessoas que morrem pela ecologia, pessoas que morrem pela liberdade geográfica, pessoas que dão a sua vida pela continuidade de uma determinada nação. Isso é tudo nobre na história dos homens. Mas Paulo ele vai além disso aí. Ele está dizendo que tem pessoas que elas... Ele quer, pelo menos, dar a entender no texto que o amor é muito mais do que isso. Não é simplesmente distribuir a fortuna para os pobres e não é simplesmente ele entregar-se para uma determinada causa, mas é ele possuir a excelência desse amor. E aí envolve as dimensões. O amor na sua dimensão horizontal. Você até ilustrou aí com os mandamentos, né? Os mandamentos onde você tem a verticalidade, no sentido que você precisa amar a Deus, e no sentido horizontal, onde você precisa se relacionar com as pessoas. Tem a dimensão horizontal, que é com as pessoas, a vertical, onde você tem que ter essa comunhão com Deus, e a dimensão interior. Para que eu possa me relacionar, primeiro eu tenho que me resolver. Como é que pessoas mal resolvidas, no sentido teológico, afetivo, psicológico, pode transmitir equilíbrio emocional para as pessoas? Então, o professor dessa classe, ele tem essa responsabilidade de passar para os seus alunos exatamente isso aí. Eu já quero encerrar aqui, eu acredito que estamos chegando aqui aos tempos finais. O tempo passou, viu, Luiz? Já estamos aqui nos aproximando das 10 horas. A gente começou, era de aproximadamente 9h20 aí. Acredito que sim, né? Já estamos nos aproximando das 10 horas. E aí, eu vou, já com minhas palavras finais, eu vou falar aqui sobre as dimensões do ágape, e você pode aí também fazer ou tecer as suas considerações finais. Aqui no texto nós temos 3 dimensões do amor, que é a dimensão horizontal, que é o meu relacionamento com as pessoas, a dimensão interior, que é o relacionamento comigo mesmo. Essa dimensão interior é o relacionamento comigo mesmo. E a dimensão vertical, que é a minha relação com Deus. Então, eu acredito que o amor de Deus tem que estar nessas 3 dimensões. Não adianta eu tentar passar para alguém um amor se eu também não tenho uma dimensão interior, se eu não estou resolvido no sentido espiritual também comigo mesmo. Não adianta eu me relacionar somente com as pessoas se falta a verticalidade, né? Com Deus. E também, mesmo que eu tenha um relacionamento só vertical, mas se faltar o interior e o relacionamento com as pessoas, também eu creio que esse amor está incompleto. Então, depois aí da sua exposição, você vai também tecer comentários sobre essa dimensão do amor e depois nós vamos fazer as considerações finais. Bom, você também já fez sínteses aí muito significativas, que eu quero só pontuar, como você disse. Quando Jesus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, temos como pressuposto que a gente também tem uma alta apreciação, que a gente tem um respeito mínimo à nossa própria existência. Então, esse olhar para o alto, esse olhar para o outro e esse olhar para mim mesmo. E, inclusive, pensarmos também, né, de um amor, Souza, que realmente venha transbordar as nossas relações sociais. Porque Jesus disse, nisso vos conhecereis, quando vocês amardes uns aos outros. Então, Jesus nunca pensou em outra identidade para o cristianismo que não fosse o amor. Então, o amor passa pelo tratamento, o amor passa pelo acolhimento, o amor passa pelo fato da gente realmente ser uma ajuda, ser uma mudança, ser algo que possa impactar a vida das pessoas. E aí entra uma frase clássica, né, da teologia que diz que Deus escolheu ser amado no outro. Deus escolheu ser amado no outro.
Então, se o nosso cristianismo ele não se traduziu em relações saudáveis, em relacionamentos frutíferos, fecundos, a gente também não conseguiu muita coisa, porque a nossa contabilidade é essa, é gente. E Jesus morreu por gente. A cruz é o resultado de um amor por gente. Jesus não morreu por paredes, não morreu por pedras, por rochas. Morreu por pessoas. Então, nós, como líderes, como sujeitos que estamos aí atuando em vários espaços, a gente precisa também entender que as pessoas são a matéria-prima de tudo de bom e até mesmo das dificuldades que a gente tem. E aí, cuidar da nossa relação com Deus, Souza, cuidar da nossa relação com o próximo e cuidar da nossa relação com nós mesmos. É muito interessante quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, cuida de ti mesmo, porque muitas vezes eu posso estar cuidando de todo mundo, não estar cuidando de mim. Muitas vezes eu posso estar me relacionando com as pessoas, posso estar com uma autoimagem positiva de mim, mas minha relação com Deus está fragilizada. É aquela história, eu posso estar fazendo a obra de Deus sem Deus. Como é que pode isso? Mas é o ativismo religioso, Souza. Eu posso estar trabalhando na obra de Deus sem o Deus da obra, como a gente aprendeu já com frases clássicas dos nossos líderes. Então, cuidar dessas dimensões, de forma que a gente possa ter o equilíbrio da vida. Porque é como você estava falando, Souza, e aí eu lembrei dos níveis, né, de amor. Porque quem é o próximo? É quem está no meu alcance. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? É quem está ao meu alcance. Mas existem níveis, né? Então, por exemplo, a gente, primeiro nível, tem a nossa família. Quem nega a sua família é pior do que o infiel, Souza. Você não pode cuidar do mundo e deixar a sua casa, porque os homens que falharam nas suas famílias, eles não conseguiram sucesso em mais nada. Porque o sucesso que o mundo nos oferece e o sacrifício foi o insucesso da nossa casa, você já sabe que você vai viver para dar razão a Deus. Depois da família, os domésticos da fé. A gente precisa ter respeito pelos crentes da nossa igreja. Se você tem um comércio, você pode ajudar. Ninguém vai levar um carro para consertar com a pessoa só porque é crente, Souza. Mas, se o irmão é competente e é crente, você dê atenção aos domésticos da fé. É crente, é competente, tem as habilidades para Tem consertar as o carro, habilidades. para ele. Com certeza. É igual a tudo que se faz na vida. Você não vai para aquela pessoa só porque ela é crente. Você vai ter outros critérios, porque, por exemplo, eu não posso levar um carro, chamar um pedreiro para construir minha casa, que ele não sabe levantar uma parede, só porque ele é crente e diz que é pedreiro. Ele tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade. Então, isso fala, Souza, né? Da gente, os domésticos da fé, depois dos domésticos da fé, os homens que estão ao meu alcance, né? Eu vou ter que tratá-los, eu vou ter que cuidar, fazer a gestão dessas relações. Então, eu já caminhando aqui para o fecho dessa exposição agora, que a gente cuide muito bem do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e da nossa relação, a nossa relação pessoal com a nossa própria essência, com a nossa própria existência, até porque, como já disse um filósofo, você está com você o tempo todo. Quer dizer, se você não gosta de você, né, Souza, é insuportável a existência, porque você convive com você todos os dias. Esses filósofos são demais. Você está com você o tempo todo. Tem jeito para esses filósofos. Você está com você o tempo todo, e realmente é verdade. Se eu não me gostar, o mínimo, não que a gente aqui esteja fazendo apologia ao narcisismo, ao narciso, porque o narciso ele precisa ser crucificado na cruz. A gente já aprendeu isso. Não, E hoje é o narcisismo contrário. é A um gente quer problema, gente para estar acariciando o narciso, né, Souza? O narciso tem que estar crucificado. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Então, o narciso tem que estar crucificado, porque se ele assumir o controle, Souza, ele estraga tudo. Amém. Então, essas palavras aí de considerações finais, onde aqui nós abordamos sobre os diferentes tipos de amor, e na evidência em que se destaca, né? Onde o amor de Deus, que é o amor ágape, que é perfeito, permanece para sempre, é aquele que Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e foi também aqui feita a exposição sobre o amor eros e o amor fileon, ou filion, que são presentes de Deus para o homem, mas são imperfeitos e temporários, né? Por isso eles falham. Eles têm as suas partes positivas e negativas.
mas é possível viver esses amores de uma maneira saudável, de tal forma que, alinhado ao amor de Deus, o âmago de todas as virtudes e a excelência de tudo, a gente possa viver com Deus de uma maneira maravilhosa e especial. Então, a todos os alunos e alunas, o nosso carinho, a nossa atenção, a todos nós, com alegria, depois das palavras do presbítero Luiz, fazendo essa aplicação prática. O amor de Deus que deve estar em nós também. Porque para cuidarmos dos outros é necessário que também a gente esteja resolvido internamente. A nossa vida também, nós estejamos também com Deus, na comunhão, na fé e na esperança. Então, bênção, paz, e que nós possamos nos encontrar no próximo podcast. Bênção de Deus. E a todos vocês, irmãos e irmãs, que possam compartilhar com alegria. E tem nessas lições um momento em que, na classe juvenis, os professores podem muito bem fazer uma aplicação prática sobre este amor e conhecer os conceitos, em que contexto determinada conduta ou aplicação possa ser feita, e assim a gente possa compreender a grandeza do amor de Deus. Bênção do Senhor. Então, a todos vocês, a bênção de Deus, e tenham sempre uma boa aula na presença do Senhor, nosso Deus. Amém. Senhor, queridos, até a próxima.